A paz do Senhor, igreja. Por gentileza, abra sua Bíblia. Vou ler novamente a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, apenas o versículo 7. Romanos, capítulo 1, apenas o versículo 7. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para ser santos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, soberano Pai de amor, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, no santo sábado do Senhor, junto com os santos que Te adoram neste lugar, Pai. Obrigada, Paizinho, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, meu Senhor, pela proteção, pelo Teu cuidado e pela oportunidade também de Te adorar, Pai. E agora de ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Senhor, aqui estou, meu Pai, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que todo eu caia por terra, mas que o Teu Espírito Santo se manifeste através de mim e fale aos corações através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai querido. Prepara cada coração nesta manhã para que esteja como uma terra fértil, ó Pai, para que essa semente maravilhosa que é a Tua palavra possa cair nesse coração, Pai, e germinar frutos de arrependimento, frutos do Espírito, frutos de gratidão, Senhor. Fala conosco, é o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade em seus lugares. Irmãos, estou muito feliz. É uma felicidade, irmãos, que não cabe no peito. Não somente por ser uma serva do Senhor como você é, mas principalmente, irmãos, pelo cuidado de Deus com a nossa vida. Feliz por conhecer uma parte do rebanho de Cristo. Deus seja louvado pela vida de vocês, irmãos. Também de poder conhecer alguns familiares distantes e rever amigos também aqui nesta manhã. Mas, irmãos, não poderia deixar de falar. Somos ali de Pariquera-Sul, Vale do Ribeira, congregamos ali, ajudadores ali na igreja de Pariquera-Sul. E trago um abraço dos irmãos a vocês. E vindo de lá para cá, nesta manhã, o Senhor nos deu um grande livramento, irmãos. Eu não sei os irmãos que costumam pregar, mas eu tenho um hábito de quando eu recebo o convite para pregar, eu entro em oração, em consagração, não para a minha glória, mas para que o Senhor me use para a glória dEle. Porque eu creio que o que o Senhor vai falar aqui hoje, não é porque a diaconisa Cacilda sentiu no coração de falar, não. É porque Deus tem resposta para a sua vida. Então a gente se coloca na disposição do Senhor, ora, busca, e desde então pedindo ao Senhor a palavra, pedindo ao Senhor proteção. E na nossa vinda até aqui, olho na pista, de repente o carro fica desgovernado na pista, rodopia na pista, caminhão de todo lado. Naquele momento, meu esposo segurando ali no volante, e eu, Senhor, me protege, nos protege, Senhor. Irmãos, o carro rodando e caminhão passando, o carro morreu no meio da pista central ali, e caminhão passando. Naquele momento, irmãos, ele conseguiu ligar o carro, sair, e os caminhões, irmãos, é incrível que pareça, numa curva, nenhum encostou na gente. Isso é motivo de glorificar, irmãos. Sabe por quê? O tempo está se passando, mesmo nós entendendo que somos servos de Deus, chamados por Deus, a gente se esquece que se aqui você está nesta manhã é porque o Senhor te livrou de algo, e muitas vezes você nem viu. De repente, eu precisei ver isso, para contar a vocês, para te lembrar que Deus te protege mesmo que você não veja. E tudo isso, irmãos, é para a honra e glória daquele que merece todo louvor e adoração.
E Deus seja louvado por este livramento. Agradeço a Deus pelo convite, a liderança dessa igreja, o pastor Disseu, meu irmão também, né, ao meu esposo que me acompanha, a minha filha Mariana também. Deus seja louvado, irmão. Mas vamos aqui ao que interessa, que é a palavra do Senhor. Tamanha responsabilidade, mas tamanho privilégio. Porque aqui estou para ser um porta-voz de Deus para a sua vida. Irmãos, o tema desta manhã é santidade ao Senhor. Tema lindo, poético. Uau, santidade ao Senhor. Somos santos. Deus seja louvado por isso, porque somos mesmo. Mas, irmãos, esse tema, ele tem uma profundidade, que quando você começa a discorrer nesse tema, a estudar, se aprofundar na palavra de Deus, você vê o quanto nós estamos longe de estar perto da santidade ao Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Para Deus nada é impossível. Se a gente está distante dessa realidade, hoje o Espírito Santo do Senhor nos diz: eu estou aqui para te levar para perto dessa santidade que agrada ao Senhor. Hoje muitas pessoas têm um entendimento equivocado de santidade. Você olha uma pessoa toda engomadinha, bonitinha, toda cheia de regras. Aquele ali é santo, né? Olha o jeito que ele anda, até na postura dele ele anda todo soldadinho. Tem gente que entende que isso é ser santo. Tem gente que entende, algumas pessoas que têm outras religiões, que eu vou acender uma vela aqui porque esse agora é um ambiente de santidade. E tem pessoas também que pela seriedade, pela honestidade dela, aquela pessoa ela é santa porque ela é tão honesta. Ah, meu irmão, isso aí pode ser uma pessoa de bom caráter, mas está longe da santidade. Santidade, irmão, é algo que vem da palavra de Deus a nos ensinar e nos mostra que a palavra santo vem de separado, dedicado, consagrado. Paulo escreve aos cristãos em Roma. E ele fala sobre perdão, e ele fala sobre a maneira de viver. E ele afirma nesse versículo 7 do capítulo 1, ele afirma com toda certeza: a vocês, amados e chamados à santidade. Hoje o Senhor diz para vocês aqui, meus amados e chamados à santidade. Irmãos, somos santos, mas também somos chamados a viver essa santidade que a palavra nos ensina. Deus nos criou para ser santo. Eu acredito que os irmãos sabem que Deus fez tudo lindo e maravilhoso, ideal e perfeito para a gente viver nessa terra. Mas veio o intruso, que é o pecado, e ele fez o quê? Manchou essa coisa linda que Deus fez. Principalmente, manchou o propósito pelo qual nós fomos criados, que é adorar ao Senhor, ser santo em plenitude. E por conta disso, a gente não consegue viver em plena santidade ainda nesse mundo, mas a gente pode estar mais perto da santidade do que antes com a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, em Êxodo 28 e 36, e também 39, versículo 30, fala que Deus chamou um povo para representá-lo aqui nessa terra. Sabemos que entrou o pecado no mundo, veio os patriarcas, veio ali a família ali, né, de Abraão, e assim veio Moisés. E o que aconteceu? Deus institui ali sacerdotes e levitas para servir na casa de Deus. Porém, os sacerdotes, eles tinham um papel diferenciado, que é da linhagem, né, ali de Arão, da tribo de Levi. O que acontece com eles? Eles são separados para algo especial, dedicados para algo especial, que é o quê? Ser intermediário entre o povo e Deus. Só que para isso eles precisavam o quê? Estar preparados para esta missão, para esta função. Aqui nesses textos mostra que eles tinham vestes
sacerdotais, do jeitinho que Deus falou para eles. Tem que ser assim, ó, e lá detalha. E fala também que eles usavam uma lâmina na sua testa, escrito santidade ao Senhor. Talvez, irmão, se fosse nós ali, né? Tudo com a lâmina na testa, santidade ao Senhor. Tem irmãos que têm vergonha de falar, eu sou crente. Imagina sair com uma lâmina na testa, escrito santidade ao Senhor. Já pensou? Naquele contexto, naquela época, nós entendemos que o Senhor separou os sacerdotes para quê? Para servir de intermediário ali para o povo de Deus. E eles andavam, então, o tempo todo com essa lâmina, santidade ao Senhor, porque eles eram separados e preparados para o serviço do Senhor. Jesus veio. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele também nos chamou para ser sacerdócio real, povo santo, escolhido, eleitos. Os sacerdotes naquela época, eles tinham essa incumbência, e eles tinham que estar ali, ó, a rigor, com as vestes, purificados, limpos, para se apresentar perante o Senhor. Porque se eles entrassem de qualquer jeito, irmãos, sabe o que acontecia? Eles morriam. Porque não estavam na posição que deveriam, de santidade ao Senhor. Queridos, Jesus veio, é o sumo sacerdote, e Ele institui a igreja para ser santa ao Senhor, para viver essa santidade ao Senhor. A igreja de Cristo, conforme diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus seja louvado. Nós aprendemos que a igreja deve ser santa. A igreja é separada para um propósito maior. E esse propósito, irmão, não é a gente mostrar para o homem, não é a gente mostrar para a sociedade, mas é a gente mostrar para Deus que nós queremos ser parecido com Ele. Porque nós fomos separados para viver como Jesus viveu aqui nessa terra. E não é impossível, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar. E como devemos viver essa santidade que agrada ao Senhor? Primeiro, com posicionamento. Se posicione como santo. Muitos cristãos, eu sou pecador. E aí ele vai curvando, o pecado vai aumentando. Sou pecador, eu peco tanto, Senhor, peco. Irmãos, você é um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o sumo sacerdote, que é Jesus. Ele já pagou o preço por você. Então se posicione, sou santo, lá vai o santo, sim, sou santo em Cristo Jesus, porque Ele me garantiu essa santidade. Não se envergonhe de dizer, sou santo. Tem cristão que fala, santo é só Jesus, não, santo é você também. Se o Senhor Jesus fala que Ele é santo, e Ele comunica essa santidade a nós, esse atributo a nós, e Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Queridos, não se envergonhe não. Se alegre por dizer, sou santo e com prazer. Porque sou parecida com o meu Cristo, sou separado para a missão, sou dedicado para servir ao meu Senhor. Se posicione como um santo. A santidade posicional, ela acontece quando nós professamos a nossa fé. Não basta dizer, sou cristão. Viva o cristianismo em santidade. Nós devemos, irmãos, mostrar para Deus que nós temos o prazer de viver como Ele quer que nós vivamos. Sendo assim, separados, consagrados e declarados santos por Deus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus ressuscitou para nos dar essa posição de santidade. Então vamos fazer valer essa santidade ao Senhor. Dê o seu melhor para Deus. Se dedique a Ele com alegria, com satisfação.
Queridos, não é por mérito, mas é pela obra de Cristo. Na carta de Paulo, 1 Coríntios 6, 11 diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então faça valer, Jesus te chamou para ser santo, seja santo, não porque o pastor falou, não porque o irmão disse, seja santo porque o seu Senhor, o seu Salvador é santo. Deus seja louvado, meu irmão. Você tem se posicionado como santo de Cristo? Fica a reflexão para a sua vida. Mesmo que ainda a gente está nesse mundo, lutando contra o pecado, nós somos santos, porque essa é a nossa posição em Cristo Jesus. A palavra do Senhor em vários textos, ela afirma: sejam santos porque eu sou santo, aos santos de Cristo, aos santos localizados em tal lugar, aos santos localizados aqui em Barreirinha e Curitiba. Vocês são santos de Cristo, separados para o louvor e para a glória dele. Irmãos, eu fico enfatizando isso, sabe por quê, meus irmãos? Está se perdendo a santidade ao Senhor. Hoje eu tenho mais prazer de dizer o errado que eu faço do que o que é certo, aquilo que agrada ao meu Deus. Eu tenho mais prazer de ficar prostrada, sendo intimidada pelo inimigo, pelas circunstâncias, pelos problemas, do que dizer: estou passando pela prova, mas eu passo pela prova cantando louvor, exaltando ao Senhor, porque eu sou santa, separada para servir no reino de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Senhor está dizendo. Não é tempo de brincar de ser santo, de dizer sou santo da boca para fora. O Senhor quer que você diga que você é santo, porque o teu coração está cheio de anseios pela santidade. Irmãos, para entrar no céu só vai entrar os santos. Não chegue no dia que Jesus falar, aparecer nas nuvens do céu e vai dizer: eu vim de bendita. Você fala: Senhor, sou aqui o pecador que estou aí. Não, sou santo, estou lhe aguardando, meu Cristo, pronta para viver plenamente em santidade. Essa é a certeza, meu irmão. Se alegre por ser santo e viva essa santidade com posicionamento. Erga a cabeça e fala: sou santo, sou santo, o Senhor me chamou, me separou. Devemos viver a santidade que agrada ao Senhor, com um estilo de vida que glorifique ao Senhor e o adore. Agora, entendendo que eu sou santo, me posiciono como santo, mas não vivo como santo, tem alguma coisa errada. A palavra do Senhor diz que a gente deve viver para a glória do Senhor. Eu sou santo, mas eu vivo do meu jeito, da minha maneira, faço o que eu quero. Eu vou na igreja, eu canto louvor ao Senhor porque eu tenho a voz mais bonita. Eu vou na igreja, eu prego ao Senhor porque eu entendo tudo na palavra. Glória a Deus por isso, porque para o Senhor tem que ser o melhor mesmo. Vem cantar, se prepare, se aperfeiçoe, mas se encha da unção de Deus, porque você é santo, separado para enaltecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou pregar a palavra, mas eu tenho entendimento, mas tem que ser entendimento com unção, meu irmão. A palavra de Deus, ela só é cheia quando há a ação do Espírito Santo de Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não funciona. Se santifique, santifique a sua vida. Olha o que diz ali em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, ou glória, mas para a santidade. Aleluia. Aleluia, o sangue de Jesus te purificou, meu irmão. Toda a impureza foi limpada pelo sangue do Cristo. E agora você é limpo. Você é santo.
Você não precisa ir até pessoas para pedir para interceder para você, não. Você tem o próprio Jesus que está ali à destra do Pai. Você tem ali o Espírito Santo que está em você, ó, te ajudando a ser mais parecido com Cristo. Tendo a santidade posicional, inicia-se o que é a santidade prática. De nós mesmos nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus e a palavra, você consegue. Mas é difícil. Oh, meu irmão, começa a ler a palavra. Ah, mas eu não entendo. Peça a ajuda do Espírito Santo. Você quer ser cheio da unção? Você quer ser santo, viver em santidade, mas não conhece nem aquele que morreu na cruz por você? Irmãos, quando eu falo de conhecer, é como Jó. Jó, ele tinha tudo, perdeu tudo, e no final de tudo, sabe o que ele falava? Antes eu te conhecia, Senhor, só de te ouvir falar, porque eu pensei que eu te conhecia, mas agora eu te conheço de andar contigo. Isso, irmão, quer viver em santidade, é andar com o Senhor, e para mim poder andar com o Senhor, eu preciso conhecê-lo, eu preciso entender o que Ele quer para a minha vida, eu preciso praticar os ensinamentos que está na palavra do Senhor. O pastor está pregando, o presbítero está pregando, o irmão está pregando a palavra do Senhor, e você está o quê? Conferindo. Está escrito, é isso, Senhor, é isso. O santo não anda despreparado. Aqueles que são santos, eles andam preparados para toda boa obra, porque quando ele vai servir no reino, ele não serve de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque ele está servindo o Criador, o Salvador. Queridos, e de que maneira que eu vivo a santidade prática? O que você tem pensado mesmo? Quais têm sido os seus pensamentos? Como têm sido as suas ações? Faça uma autoavaliação agora. As suas palavras, as suas ações, o seu pensar, as suas decisões. Às vezes, tem pessoas que precisam falar, ó, você está indo para o caminho errado. Por quê? Você sendo cristão, até diz conhecer a palavra de Deus, mas não está sensível à voz do Espírito Santo. Ser santo, separado, dedicado ao Senhor, é necessário conhecer ao Senhor e pôr em prática tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Pense, meus irmãos, em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. Está pensando nisso? Tudo que é bom, justo, verdadeiro, de boa fama. Não, eu penso tudo que é ruim, tudo que é mentira, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que degrina a imagem do meu irmão. Isso parece que é incrível, irmãos, que a nossa carne, nesse coraçãozinho ainda inclinado para pecar, ele fica querendo, né? É mais fácil a gente pensar em coisas ruins, em coisas erradas, do que pensar naquilo que é bom. Por isso a palavra do Senhor sempre diz, olhe para Jesus, tenha o mesmo pensamento que o Senhor Jesus, vivam para a glória do Senhor. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Fale, irmãos, aquilo que agrada a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja. Sabe quando você vê uma criancinha e ela solta aquele palavrão feio mesmo? Aí você fala, nossa, aquela criancinha tem uma boca suja. Irmãos, e quantos, nem criancinha, quantos irmãos adultos falando palavrão, fazendo piadinha com o nome de Deus e fala, é piadinha santa, toma cuidado, não toma o nome de Deus em vão. Piadinha santa, meu irmão, não, com Deus não tem isso não. Ou você é santo, limpo e puro, a sua boca e os seus pensamentos fala palavras de Deus, palavras que edificam. Mas nada de piadinha santa não, meu irmão. Nada de achar
Que só porque você colocou o santo ali naquela palavra, naquela frase, faz sentido. Servo de Deus, ele vive em santidade ao Senhor, mostrando o quê? Que as suas palavras é para edificação, que as suas palavras transmitem graça. Graça. Às vezes a gente até tem as palavras boas com os de fora, mas dentro de casa... Irmãos, palavras de graça com o seu esposo, palavras de graça com a sua esposa, palavras de graça com seus filhos, não de desgraça. Queridos, viver em santidade é colocar em prática tudo que o Senhor diz para você pensar, para você falar. Depois acontece um monte de desgraça e você não sabe por quê. Porque as suas palavras não têm sido palavras de graça. As suas palavras têm poder, porque você foi separado para o Senhor, para abrir a boca e proclamar o Evangelho, para abrir a boca e abençoar o seu esposo, para abrir a boca e abençoar a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, abençoar a tua igreja. Uriela se ramachou assim. Eis que existem os santos de Deus na igreja aqui, ó, localizada em Barreirinha. Como anda os palavreados desses irmãos que dizem: eu amo o meu irmão. Cuidado com esse amor, que não seja fingido, mas que seja um amor de santidade. Você pode não concordar com o seu irmão, mas se você quer entrar no céu junto com ele, você vai ter que amá-lo. Irmãos, amar a pessoa, não quer dizer que você deve concordar com ela em tudo. Amar a pessoa quer dizer que você está ali para o que ela precisar, disponível para servir, para ajudar. Em amor, em santidade, com sinceridade. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Seja você, meu irmão, aquele que tem a santidade firmada no Senhor, até no seu falar, nas suas ações. Colossenses capítulo 3, 23 diz: e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Irmãos, tudo que você tem feito tem sido para o Senhor ou é para agradar os homens? Então hoje vai a resposta do Senhor: faça tudo para agradar aquele que é maravilhoso, poderoso. Ah, Senhor, quando eu estou no templo, eu adoro ao Senhor, eu louvo a Jesus, e glória a Deus por isso, porque Ele merece a nossa adoração em todo o tempo. Ah, mas quando eu estou na minha casa, oh meu irmão, lava a louça ali, ajuda a esposa feliz, por que não? Oh minha irmã, o marido jogou a toalha em cima da cama lá e está molhada, amém, pega lá. Coloca no lugar, você vai evitar discussões. Muitas vezes, meus irmãos, coisas simples, a gente perde a bênção. Perde a bênção. Ei, Deus está falando com você mesmo, na sua casa. Santidade ao Senhor no templo, é fácil. Porque aqui eu tenho tudo prontinho. Irmãos, parabéns, tá? A estrutura da igreja aqui é maravilhosa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas que a estrutura da sua casa também seja maravilhosa. Para você também ser santo na sua casa. Cuide daquilo que é precioso. O seu primeiro ministério, que é a família. Se queremos que a igreja vá bem, se queremos que a igreja prospere, dentro da nossa casa, tem que prosperar primeiro. Dentro da tua casa, ali você vive a santidade ao Senhor. Sabe por quê? Ali ninguém está vendo, mas Deus está. Deus está vendo. Deus vê o que você pensa, o que você fala e as suas ações. E em tudo, irmãos, o Senhor honra aqueles que prezam pela santidade, aqueles que prezam em viver uma vida de santidade separada para o louvor. Irmãos, nas suas decisões, confia no Senhor de todo o teu coração
e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você pode estar numa situação de preciso de tomar uma decisão. Mesmo que você tenha recursos, mesmo que você tenha condições de tomar aquela decisão certeira, eu te aconselho ainda assim a colocar diante de Deus. Porque o hoje, você pode estar aqui vendo, mas o amanhã, Deus sabe se aquela decisão vai ser boa ou não. Olha só, irmãos, presta atenção. Nas suas decisões também, coloque diante de Deus. As suas decisões têm que ser santa também. Porque em um todo, nosso corpo, tudo em nós, tem que andar em santidade, tem que ter esse equilíbrio, essa concordância, no pensar, no falar, nas ações, nas decisões. Seja santo, seja aquele que coloca tudo diante do Senhor. Como vai a sua vida de santidade? Não praticamos a vontade de Deus para nos tornarmos santos, mas porque somos santos, nós praticamos a santidade de Deus. Somos santos em Cristo, fomos chamados a viver em santidade. E essa identidade, irmãos, de santidade, ela nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Você tem prazer de dizer que é cristão? Você tem prazer de dizer sou santo? Você tem prazer de quando alguém chegar em você e falar assim, nossa, você está tão diferente. Agora você nem faz piada mais. Agora suas conversas, nossa, a gente sentava junto e falava tanto daquela irmã, daquele irmão, você nem fala mais. Credo, ficou santo agora. Glória a Deus, glória a Deus. Fui chamado para ter o pensamento santo. Fui chamado para falar tudo que é santo. E fui chamado para viver em santidade. Seja em tudo, no meu pensar, no meu falar, no meu agir, nas minhas decisões. Eu sou santo e vou continuar vivendo a santidade. Sabe por quê? Não estamos aqui para agradar a homem, mas estamos aqui para agradar o nosso santo Deus poderoso. Glória a Deus, irmãos. E quando você tomar essa decisão, sou santo, estou vivendo em santidade, se prepare, pessoas vão se afastar. Se prepare, portas vão se fechar. Se prepare, ainda que a tua mãe e teu pai te abandone, o Senhor não te desamparará. O Senhor não te abandonará. O Senhor dirá naquele dia, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão, vai valer a pena. Continue. Se você ainda não tinha esse entendimento do que é ser santo, do que é viver em santidade ao Senhor, hoje você tem. Ajeite a sua vida, meu irmão, alinhe a sua vida, a santidade ao Senhor. E se você que está aqui, já está aí, tomando cuidado, lendo a palavra, pedindo a ajuda do Espírito Santo, já está aí nessa linha, continua. Não pare, não desista. A luta é grande. Os abandonos também, as dificuldades também. Mas maior é aquele que está preparando um novo céu e uma nova terra para você morar. Oh, meu irmão, se ainda nesta vida o Senhor não te der o que você quer, tenha certeza, é porque Ele sabe do que você precisa. Não queira aquilo que não está no propósito. Tudo que você pedir ao Senhor, coloca, Senhor, eu entendo que isso vai ser bom para mim. Mas, Pai, a última palavra veio do Senhor. A gente só quer entender que é assim, né? Quando está passando na luta, na dificuldade, na enfermidade, está ali, um diagnóstico de que não tem mais jeito. Aí a gente fala, a última palavra é do Senhor. Aleluia, porque é dele mesmo. Mas quando é uma decisão que aparentemente é boa para nós, a gente não quer falar que a última palavra é do Senhor. A gente quer confiar no nosso próximo entendimento.
Então, meu irmão, tenha certeza de uma coisa: até o não de Deus é bênção. Hoje o Senhor está dizendo aqui para essa igreja: você tem perguntado, Senhor, mas parece que é tudo para dar certo. Mas você tem colocado diante de Deus e o Senhor fala: ainda não é o tempo. Hoje é o não para você. Porque eu sei que isso pode ser bênção hoje, mas lá na frente não vai ser. Irmãos, ouça a voz do Espírito Santo. Nós até entendemos que somos santos, separados, lemos a palavra, nos dedicamos, mas assim a gente pede tanto para Deus, coloca tanto diante de Deus, esquece de parar e ouvir. Sabe, igual Samuel, né? Toda hora que Deus falava com ele, ele corria lá para Eli, né? Aí chega uma hora que ele fala: olha, quando falar de novo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Nós estamos ricos, enfadados de conhecimento, de estrutura, de coisas boas. Esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Queremos andar em santidade, precisamos estar atento ao que Deus tem para moldar em nosso coração. Queridos, terceiro e último, para viver em santidade ao Senhor, de forma que o agrada, tenha certeza, na garantia da plenitude, da santidade, na glorificação. Ainda aqui nessa terra, nós não seremos 100% santos. Mas uma coisa é certa: se a cada dia você tiver 1% mais perto da santidade, você já é um vitorioso. Sabe por quê? Porque um dia nós seremos santos plenamente, assim como o Senhor é. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Inteiramente completo, a completude da santidade. Todas as partes do nosso corpo estão se preparando. Estamos no processo de santidade para viver a plenitude na eternidade. Olha que maravilha, meu irmão. Vocês não estão conseguindo imaginar a dimensão desta bênção. Dia após dia eu sou mais parecida com o meu Cristo. Dia após dia você é mais parecida com Cristo. Para viver essa plenitude junto com Ele eternamente. Um dia, meus irmãos, a morte, que é a última inimiga, será exterminada. E todo o mal será extinto. E nós viveremos para sempre com o Senhor em santidade. E isso, queridos, começa de dentro para fora. De dentro para fora. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo, Senhor, viver em santidade, porque a minha língua não consegue ficar parada dentro da minha boca. Eu não consigo, Senhor, ter outros pensamentos, porque é o diabo. Não, você dá a brecha e ele vem e faz aí a arruaça na sua vida. Já prestou atenção? Tem irmãos que tudo para ele, a culpa é o diabo. Queridos, o inimigo, ele é astuto. Ele vai tentar entrar. Mas ele só entra se tiver brecha. Tape as brechas dos seus pensamentos. Tape as brechas do seu falar. Tape as brechas do seu coração nas suas decisões. Irmãos, a escolha é sua. A escolha é sua. O Senhor te chama: sede santos porque eu sou santo. Vive em santidade. E Ele ainda fala: eu te ajudo. Eu te dou a palavra. De Gênesis a Apocalipse, tem tudo que você precisa. E tem mais. Sabe o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você? É Ele que te ajuda. Gente, que Deus maravilhoso é esse? Que está lá no céu e se importa com os seres tão imprestáveis como nós. Eu digo imprestáveis, irmãos, porque na nossa própria força a gente não consegue ser santo. Mas na força que vem de Deus, que habita em mim e em você, que é o Espírito Santo, Ele diz: vai, porque você é santo. Viva essa santidade, porque eu estou contigo. Caiu, levanta, continua. Mas eu não consigo me libertar disso. Você não. Mas o Espírito Santo cai em você, Ele fala: você já é liberto.
Você já é liberto. Não se aprisione nesses pensamentos, irmãos. Declare para você mesmo: eu sou liberto, eu sou santo, eu sou separado e eu vivo para a glória de Deus. Queridos, para nós concluirmos essa reflexão, os atributos de Deus que Ele não comunica a nós é eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Todos os demais atributos de Deus, Ele fala: eu comunico a vocês, eu ajudo vocês. E um desses é a santidade. Ele é santo. Jesus viveu nessa terra como santo, não pecou. Ah, mas ele não pecou. Por quê? Por que será que ele não pecou? Porque ele é Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não mente para nós. Fala que ele era 100% homem. Ele foi tentado em tudo. Ele estava com fome. O diabo foi lá tentar ele. Ele morreu numa cruz, irmão, a dor que ele tanto suportou por nós. E você falar assim, irmãos, não. Ele viveu 100% homem nessa terra e ele suportou tudo por amor a mim e a você. Será que eu e você, a gente não pode fazer um pouquinho de esforço para viver essa santidade? Queridos, tenha certeza de uma coisa: vale a pena você se posicionar, levantar a sua cabeça e declarar que você é santo, separado, consagrado para um propósito maior. E qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e viver a sua vida para glorificá-lo. Tão simples assim, meu irmão, que nesta manhã você tenha esse entendimento. O Senhor Jesus nos chama à santidade. Quando nós refletimos o caráter de Cristo na nossa maneira de viver, meus queridos, é incrível isso. Quando você começa a fazer tudo para agradar a Deus, lembra que eu falei que parece que tudo dá errado no lado desse mundo, mas o nome de Deus é glorificado. A pessoa ela olha para você e fala: nossa, está dando tudo errado na vida daquela pessoa, mas olha como que ela anda glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Querido, sabe o que é você ver uma mãe velando um filho, e no velório do filho, ela fala assim: glória a Deus, meu filho dorme no Senhor. Eu olhei para aquela mãe e falei: essa mãe está fora de si, só pode. Ela deve estar com algum medicamento. Mas sabe o que ela falou? Meu filho sempre deu trabalho. E ele teve um encontro com Jesus. Ele estava no ponto de ônibus indo para a igreja, ele infartou. E ela falou assim: uma coisa eu tenho certeza, meu filho não vai mais desviar dos caminhos do Senhor. Porque ele foi chamado, ele aceitou o chamado, ele foi regenerado, ele se converteu, ele se santificou e agora ele está aguardando a vinda do Senhor para morar junto com os santos. Queridos, nós estamos aqui hoje, mas eu não sei o que vai acontecer a nós amanhã. Talvez eu nem estaria aqui se não fosse o livramento do Senhor. E será que a minha vida de santidade, eu poderia dizer que realmente eu estava preparada para ir morar com o Senhor? Porque muitas pessoas têm aquele entendimento de que ainda tem muito tempo para viver. Então, Jesus vai demorar para voltar. Oh, meu querido, a partir do momento que você fecha os seus olhos, Jesus já veio para você. Se você sair daqui e acontecer qualquer situação, e você não abrir mais seus olhos, Jesus já veio para você. E aí eu digo: como está a sua vida de santidade com Deus? E o Senhor diz para mim e para você nesta manhã: eu estou aqui para te ajudar. Seja santo, porque o Senhor é santo. Queridos, que hoje você possa ser o sacrifício agradável ao Senhor. E que você possa fazer valer a santidade ao Senhor no seu coração. Que Deus abençoe aos santos aqui deste lugar grandemente. E que o Espírito Santo continue ministrando a palavra no coração de vocês. Amém.